Oi, boa noite. Eu sou Luana Timbó, psicóloga, psicanalista do Insere. Estou esperando aqui Patrícia Gadelha chegar, nossa fonoaudióloga da equipe. E a gente vai começar uma série de lives hoje em comemoração aos 20 anos do Insere. O Insere está comemorando 20 anos, no ano agora de 2020. E aí, nas quartas-feiras, a partir de hoje, desse mês de agosto, a gente vai ter lives sobre temas que tocam a nossa prática lá no Insere. Né? Hoje é a primeira live, a gente vai falar sobre uma clínica interdisciplinar. Eu vou até fixar aqui o tema dessa live, tá? Só um instante, gente. Enquanto eu espero a Patrícia chegar. Pronto, uma clínica interdisciplinar. Deixa eu fixar aqui. Pronto. E aí, na próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre... A gente, assim, Karina e Georgia, que fazem parte da equipe, também elas vão falar sobre o trabalho de grupos com psicanálise, grupos terapêuticos. E na última quarta-feira do mês, Elton vai estar aqui com um dos nossos formandos do PPI para falar sobre a formação dentro de um coletivo. Olha aí, Patrícia chegou. Oi, Paty. Oi, tudo bom? Tudo bom? Estava apresentando aqui a programação que a gente vai ter nesse mês, né, de lives. Mas Certo. para as lives, gente, a gente vai ter uma mesa redonda no nosso canal do YouTube. Vai ser numa segunda-feira, dia 24 de agosto, às 7h30 da noite. E nessa mesa redonda a gente vai ter vários parceiros da gente, né, que estiveram com a gente ou brevemente ou há muito tempo na história do Insere, né? A gente vai receber a Helena Vieira, que teve com a gente numa das comemorações passadas recentes do aniversário do Insere, foi no ano passado, não foi, Paty? Que a Helena teve com a gente. Acho que foi sim. A Helena é uma escritora, né, ativista pela saúde mental, mulher trans. E a gente vai ter com a gente também a Ana Elizabeth Cavalcante, do CPPL de Recife. Ana Elizabeth viu o Insere nascer e é nossa assessora até hoje. A gente vai estar também com o professor Silvio Gadelha, que é um parceiro querido, como todos os Gadelhas, né? Patrícia Gadelha, que faz parte da nossa equipe. E além de Helena, Ana, Elizabeth e Silvio, vão estar com a gente nessa mesa a Madalena de Queiroz, faz parte da equipe do Insere, e a Luana Lourenço, que atualmente é a nossa presidente, tá bom? O tema dessa mesa vai ser Diálogos para compor uma coletividade, 20 anos de história. Logo mais a gente vai postar aí para vocês verem direitinho essa programação, tá bom? Fora isso, nossas postagens de sempre por aqui. Nas quintas-feiras a gente está colocando algumas fotos de eventos antigos que aconteceram. Semana passada a gente botou eventos dos primeiros 5 anos do Insere, né, de 2000 a 2005. Amanhã eu vou postar algumas coisas de 2005 a 2010. E aí vocês podem ir lembrando aí. Ah, eu tive nesse evento. Ou então, oh meu Deus, queria que fizessem de novo, né? Queria que fizessem de novo. Queria que fizessem de novo. Vocês podem fazer esses pedidos. A gente não garante que vai atender logo, mas fica na nossa cabeça para a gente atender assim que possível. E aí hoje eu já fixei aqui o tema, Paty, uma clínica interdisciplinar, né? Eu disse, a gente vai falar nessas lives sobre alguns temas que fazem parte do nosso cotidiano. E essa discussão, né, de somos somos transdisciplinar, rendeu até um trabalho de conclusão de especialização da Patrícia, né, Paty? E Muitas, muitas questões, muitas questões, ela dúvidas. fez um questionário com todos nós da equipe, e aí a gente vai falar um pouquinho disso hoje,
E lembrar um pouco da história do Insere também, né? Porque o Insere, ele nasceu com várias disciplinas, né? Patrícia é sócio fundadora do Insere, fonoaudióloga. Temos uma terapeuta ocupacional, hoje estudante de psicologia, psicanalista, né? E o resto da equipe somos psicólogos, formados em psicologia e psicanalistas, né? Mas é uma diversidade grande, porque mesmo todos estudando psicanálise, inclusive Patrícia, as leituras são diversas, são autores diversos, né? Psicanálise é uma coisa muito ampla. Então, essa diversidade, pluralidade de disciplinas está presente no Insere, desde o começo até hoje. Aí, como a Patrícia é sócio-fundadora, né, e ela fez um trabalho sobre isso, queria que ela começasse falando um pouquinho, assim, de como é que é para ela ser uma fono entre tantos psis e como é que é essa questão da interdisciplinaridade, por que rendeu um trabalho? Eita, tem que começar lá do começo, né? É, Mas enfim, mas eu vou começar de quando surgiu essa questão, né? Assim, como a Luana falou, né? Eu sou uma das sócias fundadoras do Insere, mas nunca parei assim para pensar sobre essa questão interdisciplinar, transdisciplinar, nunca tinha me chegado muito, era como se fosse posto que é uma clínica interdisciplinar, enfim. E aí, quando eu fui fazer uma especialização em linguagem, acho que 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu resolvi falar sobre a clínica de grupos, né? A gente tem atendimentos em grupo no Insere, e eu fazia parte de um grupo com o Elton, que é um dos psicólogos, e eu resolvi falar dessa experiência, né, do meu trabalho de fono nesse grupo. E aí, qual não foi a minha surpresa? Quando eu mostrei os registros do grupo, porque a gente tem registros das sessões, né? Para minha orientadora, que é a fonoaudióloga, e ela disse, Patrícia, esse trabalho que você está me mostrando aqui, esses registros, não são de um atendimento de fonoaudiologia, né? E aí eu fiquei sem chão nessa hora, me desesperei. O Elton como, era. Hã? como assim, né? O Elton era o meu parceiro na época, foi quem me deu apoio, né? Assim, segurou minha onda, porque eu disse, pronto, agora eu não sei mais o que que eu faço, né? Assim, que fonoaudiologia é essa? Eu sou fonoaudióloga mesmo, não sou, o que que eu estou fazendo? É para eu estar aqui mesmo nesse grupo? E aí, daí, isso rendeu muitas questões, né? E aí a minha orientadora maravilhosa, Rejane, né, de São Paulo, tinha um trabalho grande sobre grupos na fonoaudiologia, o mestrado dela foi sobre isso, e aí ela disse, não vamos se desesperar, né? Assim, ela disse, vamos pensar o que é possível fazer. Bom, como é a inserção da Fono nessa equipe, né? E aí ela começou a trazer isso para mim, e aí realmente foi quando eu parei para pensar nisso, né? É como se eu viesse até então caminhando de acordo com o rumo das coisas, né? Mas não tinha parado para pensar. E a partir daí foi que realmente eu parei. E aí veio essa ideia, né, de pensar sobre que clínica era essa que o Insere fazia. Uhum. E como eu e Karina éramos a Fono e a TO, a maioria né, o restante todo da equipe era psi, a gente ficou pensando assim, como é que os psis enxergavam a inserção da TO e da Fono nessa clínica interdisciplinar. E aí eu falei basicamente sobre os atendimentos de grupo e as reuniões clínicas que a gente tem semanais, né? Que é quando realmente a equipe inteira se reúne
para discutir os casos, né? E os atendimentos em grupo é porque realmente são dois terapeutas, né? Assim, independente da formação que esses terapeutas tenham, porque a gente não escolhe, assim, um grupo, tem que ter uma TO, tem que ter a fono, né? Assim, não existe muito essa coisa de esse grupo precisa de uma fono, pelo menos até hoje, assim, isso não se pôs muito nas discussões da equipe. E aí eu comecei a pensar em levar isso para a equipe. Realmente foi nessa época que a equipe parou para pensar que clínica era essa que a gente fazia, né? Uhum. Inter, era trans, né? E por que E não multi? pronto, né? E a Essa é uma multi, questão importante. Porque, assim, eu estava até conversando com a Paty esses dias, né? A gente falando do nascimento do Insere, que se falava em distúrbios globais do desenvolvimento, se falava em atender crianças, crianças com esses distúrbios globais do desenvolvimento deveriam ser atendidas, isso se fala até hoje, né? Por equipes multidisciplinares, né? sim, Tem que ser, geralmente, às vezes, quando chega um caso para a gente, encaminhado, assim, com algum diagnóstico de atraso no desenvolvimento, diz, eu quero atendimento de psi, TO e fono, né? Que é essa isso. coisa da equipe multidisciplinar. E aí eu estava falando para a Luana, né, assim, que antes do Insere existir, que eu sou a mais antiga do Insere, a coroa do Insere, digamos assim, eu já tinha passado por outras clínicas, né, por outras experiências de trabalho, e até falei para ela, eu trabalhei numa equipe multidisciplinar, né? E é completamente diferente do que o Insere faz hoje, né? Assim, porque a gente trabalhava numa clínica, mas cada um tinha a sua sala com seus atendimentos e não existia essa coisa da equipe mesmo parar para sentar, para pensar a condução dos casos, né? Assim, isso não acontecia nessa experiência dessa clínica. A gente, na realidade, tinha mais um espaço em comum do que uma Uhum. clínica em comum, digamos assim, né? E depois disso também eu tive uma outra experiência, né, com a Cristina. A Cristina entrou aí agora, Cristina Pinheiro, terapeuta ocupacional, onde a gente fazia um pouco essa interdisciplinaridade, apesar da gente não ter o espaço em comum, mas existia muito mais um pensamento em comum na condução dessa clínica, né? Uhum. Das crianças que a gente atendia em conjunto. Mas eu acho que o que se põe no Insere é um pouco diferente. Eu acho que vai mais além do que isso, né? Assim, porque além do espaço em comum, existem realmente espaços articuladores da equipe, né? Tanto na clínica mesmo, na experiência clínica, ali com os pacientes, como também na reunião clínica, onde toda a equipe está junto, pensando junto, escutando junto, né? A condução desses casos que a gente acompanha. Então, eu acho que por isso que o Insere vai além do Inter, né? Assim, Hum. a gente até hoje a gente ainda se diz Inter, mas eu acho que o Insere vai além do Inter, porque eu estava até relendo o trabalho, né? E a gente tem muitas questões, não só eu, mas a TO e os psis também, né? Assim, mas isso que eu estou fazendo é psicoterapia, é psicanálise, isso que eu estou Sim. fazendo é fonoaudiologia, né? Assim, por quê? Porque as fronteiras ficam muito esfumaçadas, né? Não existe uma delimitação tão, digamos assim, definida entre até onde vai o trabalho da fono, até onde vai o trabalho da TO, até onde vai o trabalho do psi, né? Porque a gente tem um certo tem a questão da psicanálise que perpassa todos os profissionais e todas as atuações, né?
mesmo que eu tenha um olhar de fono, ainda assim eu tenho um olhar também da psicanálise, desse sujeito que chega para mim no consultório, né? Do mesmo jeito a TO, do mesmo jeito os psis também, que acabam, de certa forma, tendo um outro olhar para além Sim, da psi, né? Das questões psis, mas das questões de linguagem, né? Enfim, eu que venho, além, né? eu venho da área psi, né? Eu entrei no Insere na metade do caminho, né? Meu primeiro ano do PPI, porque eu entrei pelo PPI, foi em 2011 e eu entrei na equipe em 2013. E eu me lembro muito de uma reunião clínica que uma das psis estava assim, porque falando para a Karina, Karina, eu acho que eu vou te encaminhar, a Karina é TO, né? Eu vou te encaminhar uma paciente porque ela tá me pedindo muito para sair com ela, para ir para a rua, para ir tomar um sorvete. E aí a Karina, mas tu vai encaminhar para mim por quê? Ela tá fazendo essa demanda é para ti, não é para mim, né? Então, porque você é Sim, psicóloga, você não pode sair na rua com seu paciente? E aí ficou esse questionamento no ar, e aí eu, na hora eu vale mesmo, né? Como assim? Não pode? E quando a gente vai passar um caso, né? Fazer a avaliação de um caso, e aí a Patrícia pergunta assim, e como é que foi a transição de líquido para sólido? Ou ele fala tal fonema, ou ele consegue, ele troca alguma letra, coisas que eu não olharia, que eu não prestaria atenção, né? Se eu tivesse só a escuta da psicologia, da minha área, e aí a gente amplia o nosso olhar e começa a olhar coisas que a gente não olharia. sim, exatamente. Aí vem as coisas, os desdobramentos, né? Como a gente teve o grupo do Fazer, né? Onde éramos eu e a Karina, né? Onde a gente fazia muitos atendimentos externos com os pacientes, que eram jovens, né? Tem a oficina de culinária que nós É, duas montamos, né? E aí antes tem da todo. pandemia, eu e a Patrícia montamos uma oficina de culinária, né? Que a gente só conseguiu ter um encontro, na verdade, que é um dispositivo novo que a gente pensou para tratar de questões da oralidade, né? E perpassa tanto a psicologia, psicanálise, quanto a fonoaudiologia. Atendimentos que a gente Exatamente, vai fazer na cozinha do Insere, né? E é um exatamente, dispositivo completamente transdisciplinar, né? Talvez vamos ser duas psicofonos lá. exatamente. E aí a Luana até tinha me perguntado assim, mas de onde é que vem essa transdisciplinaridade, né? E aí eu estava falando para a Luana assim, que eu acho que desde o princípio o Insere já vem atravessado por outros saberes, né? Assim, acho que quando a gente começou, a Ana Elizabeth, que é a nossa supervisora e assessora, né, lá do CPPL de Recife, ela trouxe muitas contribuições da filosofia para a gente. Eu me lembro que eu mal tinha começado a estudar psicanálise, já estava questionando a psicanálise, enfim, já lia coisas que questionavam essa psicanálise mais rígida, mais tradicional, né? Então, assim, e a Ana trouxe muito isso para a gente, muito esse atravessamento da filosofia. E Uhum. também o Silvio, né? O Silvio Gadelha, que também é professor da filosofia da UFC e teve vários cursos de filosofia no Insere, montou um núcleo de filosofia junto com a gente lá no Insere. Então, a gente teve também esse atravessamento muito grande da filosofia que fez com que a gente, eu acho até que se flexibilizasse um pouco, né? Assim, que se permitisse não se Hum, engessar tanto na clínica, né? E aí eu acho que por isso o Insere tem muito essa característica também. E a gente tem muito gosto com essa aproximação com as artes, com essa aproximação com a dança, né, assim, com a música, com o que a gente puder estar conhecendo, né, e trazendo para lá, para o Insere, para a gente.
pensar a clínica da gente, eu acho que isso é uma coisa que é desde o começo. É Desde que outro eu me... fragmento que me veio na cabeça agora quando tu falou aí da questão das artes, Paty. Eu me lembro a primeira exposição que a gente foi fazer lá no Insere, quando a gente estava na Joaquim Sá, que a gente inventou de colocar uns trilhos no teto para Sim. pendurar os quadros com um fio de nylon, né? Aí a gente combinou um dia, era eu e a Patrícia, inclusive, a gente estava lá montando a exposição, e aí eu lá em cima da escada, e a Patrícia ajeitando o quadro, tá torto, não tá? E aí a gente olhou para a cara da outra e começa a rir, né? Aí eu, meu Deus, Patrícia, eu aqui, psicóloga, mestre de psicologia, tô pendurando o quadro e achando que tem tudo a ver com a prática clínica que eu faço, né? Quando é que eu ia pensar que eu ia pendurar quadro e achar que tinha a ver, assim, olha, a psicanalista aqui pendurando quadro, né? E é interessante porque nessas experiências, que de certa forma são inaugurais, né, a gente acaba vivendo um pouco o que os pacientes vivem, vivendo com eles, né, essas experiências Sim, inaugurais que vivem na clínica, né? E aí é muito além de cada disciplina, né? Assim, não é porque eu sou fono que eu não capto essas coisas, né? Não é porque a Karina é TO que capta essas coisas, assim. Eu acho que tem um peso muito grande da psicanálise que perpassa essa clínica, da filosofia que perpassa essa clínica. Não é à toa que a gente está oferecendo cursos em Spinoza, estudando Spinoza, porque eu acho que é isso, né? Assim, não dá para você separar o corpo da mente, né? Assim, é uhum. uma coisa que fica muito complicado você pensar uma clínica assim compartimentalizada, né? E até que É, ponto e até que ponto se perde isso também, né? Porque também as crises são grandes, né? Assim, pelo menos eu acho que eu sou a que trago mais essas questões, né? Assim, meu Deus, mas que fonoaudiologia é essa que eu faço? Porque a gente fica querendo encontrar um porto, né? Que diga assim, isso aqui é fonoaudiologia, mas isso aqui não é, enfim. Mas toda a vida que eu paro para ler e para pensar sobre essa prática clínica da gente, eu vejo que não tem como fugir disso, né? Assim, vai sempre ser assim, vai sempre ser esfumaçada a fronteira entre uma disciplina e outra, né? Não tem como ser tão compartimentalizado. mas também como a gente estava falando, né? A fonoaudiologia dá diferença aí, a Karina é, É a falando, né? psicofonia. Psicofono. Mas é porque o paciente já, ou o pai de um paciente já chamou você de psicofono, né, Paty? Foi, exatamente. A gente Aí está para frente ficou. para sempre ficou. A gente estava conversando assim que a gente que é da área da psicologia, né, que vem da área da psicologia, a gente tem disciplina e estudos de grupo, a gente fala sobre interconsulta com encaminhamentos, fazer parceria com médicos, com fonos. E como é que é na área da da fonoaudiologia, assim, pensar isso? Não sei se para a psicologia é mais fácil é, abrir mão dessas fronteiras e se deixar tocar mais porque assim a gente todo ano abre seleção para um programa de formação para estudantes e profissionais para ingressarem na equipe do Insere, né? Fazer o PPI e ingressarem na equipe do Insere. E a grande maioria que a gente recebe de pessoas interessadas são ou de estudantes ou de profissionais da psicologia. E a gente quer muito que fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e outras áreas venham, né? A gente já teve um pediatra, já teve uma pedagoga, né, fazendo o PPI, mas é um ou outro que aparece assim, né? É, com essa abertura, talvez, não sei, para esse trabalho em equipe. Eu acho, sim, eu acho. Eu acho que essa abertura, assim, não é fácil, né?
não é fácil, é essa coisa, eu acho que da incerteza, da experimentação, né, de não saber exatamente o que vai dar, né, assim, porque a fonoaudiologia tem muito uma coisa de um plano de trabalho, de um plano de ação, né, assim, a gente vê muito isso está muito em voga, a questão dos protocolos, né, dos protocolos de avaliação, Hum, e eu acho que a fonoaudiologia ainda tem uma coisa muito assim, de lutar por um espaço de afirmação, por um espaço no mercado, entendeu? E aí eu acho que tem essa necessidade também de se afirmar dentro dessa coisa, né? Assim, essa disciplina que faz isso, que trabalha com isso, né? Então eu acho que isso também perpassa essa prática da fonoaudiologia, sabe? Eu vejo uhum, muito nos cursos que eu faço essa coisa assim de uma defesa de um espaço delimitado de ação, sabe? Assim, eu trabalho em hospital psiquiátrico, eu trabalho em CAPS, eu trabalho com saúde mental, mas o meu trabalho é esse aqui específico da comunicação, né? Assim, então eu acho que tem por exemplo, a fono e a psicopedagogia, né? Assim, até onde o fono pode ir, até onde o psicopedagogo pode ir. Eu vejo muito essas discussões né, na área da fonoaudiologia, no campo da fonoaudiologia. Eu não vejo isso muito no campo da psicologia, da psicanálise, enfim. Pode ser que porque eu esteja mais com um olhar de fora, eu não perceba isso, mas eu não vejo tanto essa questão de um mercado, né, assim, de uma luta por um mercado de trabalho, entendeu? E na fono eu vejo muito isso. Então, você se permitir fazer um trabalho onde você está, de certa forma, se misturando com outras áreas, com outras disciplinas, que você não tem uma coisa totalmente delimitada do que é que você faz, embora que você saiba que você está atuando na linguagem, na comunicação, mas muito, eu acho que pegando o viés da coisa do sujeito mesmo, né? Do sujeito, do desejo, né? Do que ele quer. As coisas que a gente vê, que eu vejo na clínica, por exemplo, com a comunicação alternativa, hum, isso põe explicitamente, né? Assim, vários pacientes que você monta a prancha com ele constrói com você a prancha, dizendo o que ele quer que você coloque na prancha, mas que não existe um desejo de usar aquela prancha, nem pela família, nem por ele também. Às vezes os uhum, pacientes usam a prancha com a gente no consultório, ou então lá no insere, mas saiu dali daquele espaço, eles não usam. Porque uhum, também a família tem todo um atravessamento, essa coisa de abrir mão, né, da oralidade do filho para investir numa prancha de comunicação. Tem uma série de coisas aí, né, que estão em jogo. Então, como é? Como é essa coisa do paciente dizer que não quer usar a prancha? Aí, porque eu sou fono, eu vou insistir nisso, né? Assim, como é? hum, Depende do olhar que eu tenho. E como eu tenho esse olhar atravessado da psicanálise ou pela psicanálise, tem toda uma condução, eu acho que diferenciada do que uma clínica fonoaudiológica que não teria esse olhar, entendeu? e É muito comum isso, principalmente com a comunicação alternativa. a Karina, ela comentou aqui, né? O plano de ação, protocolos não podem estar acima da escuta da demanda do sujeito. A intertransdisciplinaridade permite pensar no que é necessário para o sujeito a partir das suas demandas. E a Pois é. Priscila Ah, comentou, a Priscila. fonoaudiologia parece tender muito para o funcional, há um empobrecimento quanto à dimensão mais subjetiva da linguagem. Sim, exatamente. Tem uma preocupação muito grande com essa coisa mesmo da comunicação, do comunicar, né? Assim, dessa funcionalidade.
que eu acho que eu também tenho essa preocupação com a comunicação, mas levando em consideração o desejo do sujeito que está ali, né? E aí eu acho que isso é o diferente, né? É porque. A Ah, Cristina até falou um comentário aí bem no começo, né? Assim, a questão da interdisciplinaridade com pontos de transdisciplinaridade, né? hum, Que eu acho que o Insere realmente se aproxima disso, né? Porque a gente do Insere ainda se diz interdisciplinar, a gente tem que mas mudar isso, Paty. que, A gente tem que começar a falar em trans, é. que conceito de interdisciplinaridade é esse, né? Assim, eu acho que isso é que precisa ser. Porque realmente eu também acho que a gente tende muito mais para o trans, porque a gente tem essas fronteiras muito misturadas, né? Assim, a gente tem os psis nos atendimentos fazendo bolo com os meninos e comendo e trabalhando a alimentação também, né? Você pode Uhum. falar muito bem disso, né? Como a gente tem, por exemplo, eu na clínica, vários pacientes, né, que eu tive que cuidar durante muito tempo, porque as coisas apareciam na minha sessão e não na sessão da psi. Todas as questões, né, da criança com o pai, enfim, tudo a transferência dele foi comigo e aparecia no meu set, não no set da psi. Então, Uhum. como é isso? Eu fecho os ouvidos e os olhos para isso, ou eu vou cuidando disso até ele ter condição de, de lidar com isso no setting da psi, né? Então, assim, isso aconteceu muitas vezes no Insere e ainda acontece, né? Sim, sim. É... Paty, eu ia te perguntar assim, Experiência do do quê? bolo, dos bolos que você faz lá com o seu paciente. Eu acho que é como eu falei, né? Aquela experiência lá a experiência da reunião clínica, né? Que como você falou, que é um dispositivo que eu acho que sustenta e permite muito essa transdisciplinaridade da nossa equipe, porque, assim, por mais, por exemplo, que fosse só psicólogos também, né? A gente sempre escuta manejos diferentes, então um faz uma intervenção que eu não faria, ou eu faço uma intervenção que o outro não faria, Sim, e aí a sim, gente pensa as né? nossas intervenções, né? É, e aí, essa experiência da reunião clínica abriu muito mesmo a possibilidade de intervenções, até assim, poder ir para a cozinha e porque um paciente estava querendo, doido por bolo, passava a sessão vendo vídeo de bolo, e aí, rapaz, vamos fazer um bolo? Vamos lá na cozinha, né? Ver o que que sai aí, né, desse bolo. E o que é que tem por trás do bolo? Assim, o bolo fica ótimo, às vezes não dá certo. E tanta questão que pode ser trabalhada lá na cozinha, né? Com o A bolo. riqueza, né? A riqueza desse setting na cozinha, né? É, Do que de um outro paciente que se apresenta de uma outra forma, né, Luana, na cozinha, né? sim. E é isso, porque as intervenções talvez são vazadas e são múltiplas e são plurais, o setting também pode ficar vazado, né? E a gente pode sair do que a gente pensava mais quadradinho. Exato. Júlia está perguntando aqui quais especialidades integram essa clínica interdisciplinar. No Insere, atualmente, a gente tem psicólogos, uma fono, que é a Patrícia, e uma terapeuta ocupacional. Todos estamos psicanálise e a gente está aberto para outras disciplinas também. A gente tem cursos de filosofia, a gente faz eventos de artes, a gente estuda psicanálise mais várias linhas da psicanálise. Todos atendem bebês, crianças, adolescentes, adultos, idosos, né? Então, é muita coisa junta, né?
Eu ia te perguntar, Paty, como é que foi, assim, porque no começo, a Karina chegou depois, que a Theo chegou depois, quanto tempo depois que o Insere tinha nascido? Chegou em que ano, Karina, tu? Diz aí. E a Eu não sei Patrícia se era a única fono no grupo de nascimento do Insere no meio de um monte de psicólogo. Como é que era isso, Patrícia? Sustentar a fonoaudiologia. Pois é, é interessante. Eu acho que é muito percurso pessoal mesmo, porque eu já entrei na FUN interessada em linguagem. Eu sabia que o que eu gostava, que o que eu gostaria de estudar era linguagem, né? Tanto que eu me interessava pela questão dos surdos, né? Da língua de sinais, enfim. E acabou que eu tive um percurso que nunca atendi um surdo, nem nunca trabalhei com isso, mas eu sempre me encantei com a linguagem. E aí eu também venho de uma família que trazia muita coisa da psicanálise, né? Eu tenho irmãos que são psicólogos, então eu ouvia isso em casa, isso já me chamava a atenção. E na faculdade eu também me encantei com a linguística e com a psicologia. E quando eu me formei, meu primeiro paciente foi um paciente autista logo, né? Então, assim, eu já comecei na clínica é, com essa, com esse, é, com essa clientela. Então, a Cristina teve uma influência muito grande, né? Porque a Cristina já trabalhava com isso e a gente começou logo atendendo as duas juntas, né? Eu acho que eu nunca tive uma clínica só, assim, Hum, sem uma interlocução, né? Sem uma interlocução. A Cristina sempre foi essa interlocutora a vida toda da clínica, né? E eu acho que, por conta disso, eu logo procurei grupos de estudo em psicanálise, porque, enfim, o autismo, né, tinha muita relação com as questões emocionais na época, né? Isso que anos na 80, época, 90, né? Começo dos anos 90. Então, eu fiz parte de grupos de estudo, do GEP, né? A Karina também fez. Eu já conhecia a Karina por isso também. A gente tinha tido, nós duas, inclusive, uma experiência numa escola da Cristina, da Isabel Azevedo, da Cláudia Sabino, que era uma escola que trabalhava exatamente com jovens limítrofes, né? Assim, foi uma experiência maravilhosa, onde a gente aprendeu muito, e ali já era um trabalho que a gente fazia, que já não era uma fonoaudiologia enquadrada, nem uma terapia ocupacional também enquadrada. A gente já fazia um trabalho ali meio transdisciplinar, eu acho, ali na experiência hum, da escola de ofícios, né? Assim, eu e a Karina, a gente ministrava uma disciplina chamada Pedagogia do Cotidiano, que era quem maravilhosa. inventou esse nome? Pedagogia do cotidiano. As meninas lá, a Cristina pode responder aí quem foi que inventou esse nome, mas enfim, foi uma experiência, assim, eu acho que transdisciplinar maravilhosa na época, né? Isso que em 95, 96, né? E, e aí sempre estudando psicanálise. Aí apareceu uma especialização em infância, que era toda pelo viés da psicanálise, era uma especialização do SED, Sapiência, aqui em Fortaleza, e eu fui fazer essa especialização. E dessa Única fono turma, tu? a única fono. Eu sempre, eu sempre fui a única fono, assim, em vários lugares, né? E aí, essa turma, quando a gente terminou essa especialização, a gente resolveu montar um grupo pensando em estudar essa clínica, né, do autismo, enfim. E daí a gente passou a se reunir toda semana, era um grupo grande, várias pessoas, né?
E aí, com o tempo, esse grupo foi ficando pequeno, 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 e aí ficaram 8 pessoas, 8, 9 pessoas, se eu não me engano, na época. E daí a gente resolveu trazer a assessoria do CPPL, e quando a gente teve essa assessoria, a gente se deu conta que a gente tinha muito mais do que um grupo de estudo, na realidade. A gente Hum, realmente montar uma instituição, um trabalho em equipe mesmo. E daí surgiu o Insere, né? Só que dessas pessoas, hoje só temos eu e Madalena. Outras pessoas tomaram outro uhum. rumo, né? Enfim, pessoas maravilhosas que a gente ainda tem relação até hoje, muito carinho. Mas o Insere nasceu assim, né? E eu sempre fui a única fono em vários lugares, né? E no PPI realmente nunca surgiu uma fono, porque eu É acho que porque é isso. eu Eu, lembro que já através teve terapeuta ocupacional no PPI, agora fono eu não lembro de ter visto. mas eu acho que é isso. Eu acho que a fono, ela, com relação assim a esse trabalho com saúde mental, sabe, assim, mais ligado à questão de uma relação com a psicanálise, com as questões do sujeito, acho que a fono ainda está muito distante nisso. Algumas pessoas já têm esse olhar, tem um estudo, mas muito pouco. Aqui em Fortaleza, eu acho que a faculdade não tem Uhum. muito, sabe, assim, essa referência de um trabalho de fono com saúde mental, ou focando mais essas questões. E realmente, assim, quem tem esse contato com saúde mental, que costuma ter um trabalho de equipe mesmo, né? Que é nos CAPs, né? Ou em hospitais psiquiátricos, que costuma ter Exatamente. essa experiência de trabalhar em equipe, de discutir caso, de trocar ideia, né? E minimamente Por isso poder que eu ter acho que disciplina. a terapia ocupacional, ela tem mais essa relação, sabe? Porque eu acho que a TO, ela tem mais um trabalho dentro dessas instituições, né? E aí eu acho que ela tem mais essa pegada, sabe? Tem um olhar à frente da fonoaudiologia para essas questões mais subjetivas, sabe? Por isso que eu acho É, que é mais fácil pegar a TO. e são questões tão importantes da gente falar, né? Porque você é a única fono da equipe do Insere e não tem como você abarcar todos os casos. A gente tem que estabelecer parcerias fora da equipe do Insere. A gente tem, né, a gente encaminha nossos pacientes para outras fonos, para outras TOs, e sempre a gente encaminha para alguém que a gente queira poder ter o mínimo de conversa, poder exercitar essa escuta plural, poder falar sobre os casos, né, discutir, às vezes até a gente convida algum parceiro que não é da equipe para participar de uma reunião clínica, né, quando a gente vai discutir um caso específico. Então a gente meio que tenta sustentar essa interdisciplinaridade até um pouco para fora do muro do Insere, né? Sim, sim. E aí é complicado para mim, né? Porque assim, eu acabo trocando muito realmente com os psis, né? E pouco com os fonoaudiólogos, né? Com os fonoaudiólogos. Eu fiz um curso agora em julho de fonoaudiologia e saúde mental online, né? E uma fono de São Paulo, enfim, que tem a vida inteira de trabalho nessa área, mas o curso tinha 10 pessoas inscritas, se fosse muito, 10 pessoas do Brasil, né? É uma área que também, na fonoaudiologia, a nível nacional, ela ainda tem muito o que caminhar, né? Uhum. Realmente. Não é à toa também que isso acontece aqui em Fortaleza, não. Eu acho que a nível do Brasil, isso realmente é uma área da fono que ainda precisa ser muito explorada, ainda precisa ser muito divulgada, né? O que mais, Paty, que a gente pode falar sobre a nossa clínica interdisciplinar, transdisciplinar, né? Tá bom da gente mudar esse termo já, né? É.
Eu acho que a gente pode falar, assim, das interlocuções que a gente tem, né, assim, com as várias, com os vários PCs de várias linhas diferentes que a gente tem. Eu acho que um trânsito muito legal de pessoas de várias linhas lá no Insere, né, assim, não tem essa coisa de ser só o inicotiano, né, eu acho que o Ah, próprio PPI mostra isso, né. Eu acho que os cursos que a gente oferece, assim, as pessoas que transitam, que trocam ideias com a gente, né? Estou vendo o Igor aí, da medicina, né? A gente está aqui torcendo para ele se formar, ser psiquiatra, para ser um interlocutor de peso da gente, né? O Joca, que também começou um trabalho lá com a gente, com dança, né? É, e clínica, né? Então, assim, já teve também uma live aqui no Insere. E eu acho que é isso, eu acho que esse trânsito dessas pessoas lá no Insere, eu acho que são muito ricos, são experiências muito ricas, tanto para quem vai lá, para quem chega, né? E para a gente, mais ainda, eu acho que a gente aproveita muito essas interlocuções, né? Assim, os cursos do Spinoza, tem gente da enfermagem, tem gente da psicologia, tem gente da nutrição, tem gente do direito, né? Assim, e como as coisas conversam, né? Assim, é muito sim. legal, é muito rico essa interlocução que eu acho que a gente tem, sabe? E que a gente tenta sustentar, né? Na clínica e nos cursos, né? Isso, né? Se abrir as portas, né? Para quem vai lá no Insere, essa Sim, pluralidade. sim, sim, É, exatamente. tem a ver um pouco com os nossos pressupostos básicos, né? Que você até colocou no seu trabalho também, né? Aquela coisa de que qualquer pessoa com sofrimento psíquico, com o diagnóstico que ela possa ter ou com a dificuldade que ela possa ter, tem subjetividade. E aí, Sim. todas as disciplinas que fazem parte do Insere consideram isso, né? Todos têm subjetividade. Então, a gente tem que escutar essa subjetividade, por mais que esteja trabalhando com linguagem ou com as atividades da vida diária, né? Ou com o sofrimento psíquico. Essa subjetividade que é o sujeito que vai aparecer primeiro, né? E depois as questões que ele vai trazer, as dificuldades que a gente vai poder ajudar. E tentando não esfacelar esse sujeito não, a fono cuida só da comunicação, o psi cuida só da cabeça, a TO cuida só das atividades assim do cotidiano, ou então só a TO que pode fazer externa, né? Pode fazer a atividade fora da sala. E a gente meio que desconstruiu isso já, né? Eu estava falando para a Patrícia que às vezes a gente fala isso assim, e para a gente já é meio óbvio, já está dado, acho que já deu trabalho, já faz um tempo, e eram discussões que se tinha, estranhamentos que eu tinha quando entrei, né, que talvez os formandos possam ter entrando, mas que para a equipe que já está lá há um tempo convivendo nessa prática cotidiana, não é mais assim, já é dado. Na verdade, eu estranho quando eu vejo uma prática que é muito individual, que é muito fechada, que não discute caso. Aí eu tento me lembrar, não, mas isso não é óbvio, isso é porque isso é uma prática cotidiana do Insere, né? Não sei se não é uma experiência de todos os psicólogos também, né? Grande parte das minhas colegas que se formaram comigo tem o seu consultório particular e não tem essa interlocução, né, de uma coletividade. Fora a minha dupla da faculdade, que era a Geórgia, faz parte da equipe do Insere. Aí, para ela já é óbvio isso tudo também. A dupla da faculdade é ótimo. Trabalho juntas.
Inclusive, acho que a Priscila também pode falar aí, né? Porque ela chegou a atender lá no Insere, né? Ela tinha uma sala lá, apesar de não ser da equipe, mas ela falava, né? Que depois que saiu sentia muita falta da mesa do café, né? Porque eu acho que é isso, é esse contato, né? Essa troca que a gente faz, né? Do que se vive na clínica, né? Eu acho que isso aí é uma rotina da gente lá, né? Assim, não tem. A Júlia comentou aqui que é uma ruptura no modelo clínico da psicanálise também, né? Sim, Já inclusive os grupos, né, Luana? Inclusive, essa coisa de psicanálise, trabalhar com grupo, como é isso, né? Próxima quarta vocês voltem aqui 7h30 que vocês vão ouvir como é isso. Júlia, já foi uma questão assim, de já ouvir, isso que vocês fazem aí no Insere não é psicanálise. E acho que antes pegava mais, a gente talvez se preocupasse mais com isso, e hoje em dia, então tá, se você acha isso, né? Tá todo mundo aqui estudando psicanálise, eu tenho um grupo de estudo de Freud, inclusive um livro que eu tô lendo agora para ver se eu monto um grupo de estudo é As Clínicas Públicas de Freud, né? O Freud era todo cheio de rupturas com a psicanálise clássica, que alguns leitores do Freud que fizeram depois, acho que não foi ele. Então a gente já foi acusado de não ser psicanalista. Mas a gente não se preocupa mais muito com isso, né? Porque as disciplinas estão aí para ser rompidas também, né? A clínica é soberana. É uma coisa que a gente fala muito e escuta muito lá na Insere. A clínica é soberana. Eita, teve um e de, monte de comentário aqui. de quanto isso potencializa a clínica da gente, né? Assim, do quanto essa troca, né? Dá uma certa liberdade para a gente, para a nossa atuação clínica, né? Assim, sem estar com uma preocupação tão grande de eu posso ir até aqui ou não, né? Eu acho que isso dá, Ou isso é dá psicanálise? angústia em alguns momentos, né? Porque não tem um porto seguro, digamos assim, mas, mas é muito, como é que eu digo assim, é muito rico para a gente, a experiência é muito prazerosa, digamos assim. É muito bom quando a gente faz uma coisa legal, assim, quanto a gente vibra mesmo, né, nessas coisas que a Sim, gente faz, né? A Karina deixa está dizendo que entrou em 2004, 2005. 2004 ou 2005, Karina? Aí são 2 anos, é muito tempo, né? Pra tu ter botado 2 anos. A Priscila comentou aqui, eu era contaminada pela pluralidade e invenção presente no cotidiano da clínica. E a Janaína, que é a nossa formanda, falou assim, tem sim esse estranhamento de início em relação à forma que se trabalha no Insere. Muito pelo que a gente tem de disciplinas na faculdade que não nos permite ver essa forma de trabalhar no Insere. A não ser que você tenha sido aluno da Luana Timbó. E aí a Karina, e quando não está amarrada em uma única teoria, pode esvaziar a escuta da demanda clínica. E quanto não está amarrada em uma única teoria, pode esvaziar a Sim. escuta da demanda clínica. Nesse entre, porque era e não era do Insere, havia uma aproximação A da Priscila? Priscila, né? É, é isso. Se a gente se fecha só numa teoria ou num teórico e toma ele como dogma, a gente empobrece nossa escuta, né? Porque, de repente, é isso, na reunião clínica surgem coisas assim, tá se falando de um caso, aí
Bem, se a gente for levar em conta o Lacan, a gente pode pensar nisso, nisso, nisso. E se a gente for levar em conta a Melanie Klein, pode pensar nisso, nisso, nisso. Né? Isso de pessoas diferentes falando, com leituras diferentes. É, E se eu só leio um autorzinho, pronto, eu não vou conseguir escutar essas coisas, eu não vou conseguir ver esse outro lado que a clínica está me trazendo. Né? Eu não vou E prestar eu atenção se um paciente troca o fonema, né? Ou esse tipo de coisa. E isso vai me perder de entender a história daquele sujeito ali. sim. E eu acho que aí, a Karina tendo falado isso aí, né? Eu me lembrei da história do Dom Quixote, né? A gente tem uma aproximação muito grande, um encantamento muito grande, uma identificação com o personagem, né? Com a figura do Dom Quixote. Que eu acho que diz um pouco disso, desse arriscar, né? Assim, desse experimentar viver, né? Enfim, esse sonho aí, né? Sem se preocupar tanto com o que pode e o que não pode, né? Eu acho que a aproximação com o Dom Quixote, quem já foi no Insere já viu vários quadros do Dom Quixote lá, né? Enfim, a gente tem mesmo uma identificação com esse personagem. Eu acho que nesse sentido, né? Assim, de se permitir arriscar, sonhar, né? Delirar um pouco também. E aí, nisso, eu acho que a gente se aproxima, né, dos pacientes. Sim. Eita, o Alguém nosso tem tempo alguma tá. pergunta para Nosso tempo fazer? tá 3 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário final, podem fazer. Agora é a hora. Mas, Isso, Paty, já. ó, 20 anos. Hã? Feliz 20 anos pra gente, né? Pra É isso você, aí. principalmente, que você estava lá desde o do começo. Sim, exatamente. A Georgia, ó, tá dizendo aí, a minha dupla da faculdade. Essa nossa pluralidade amplia muito nossa visão de clínica. E a Cassandra, né, que é uma querida parceira também. Também é legal pensar que a escrita da clínica produz um estilo, não se fechar. Tem um outro lado também, que é o de nós acrescentarmos a psicanálise. É verdade, né? A teoria está aí para ser acrescentada, para ir mudando, para a gente ir ampliando. Karina falou, Exatamente. somos errantes, cuidadosos com o que fazemos. E a Natália, nossa formanda, só comentou que foi muito bom. Ai, a Priscila é a nossa Sancho Pança, gente. Tá dizendo aí, ó. Uma sorte enorme minha ser Sancho no meio de Quixotes. Ela é meio Quixote também. Ela diz que é Sancho, mas ela também é meio Quixote. Pois vamos Tem seguir aí vários nesse, que se aproximam da gente, né? Por essa vamos, identificação. Gente, muito vamos seguir obrigada nesse por quixotesco você. aí, né? Foi muito bom. E o Insere está aberto. Em breve, se Deus quiser, a gente vai poder realmente abrir as portas para receber todo mundo lá de novo. Assim Por que acabar enquanto, isso tudo, a só gente vai fazer um lá. salão bem grandão. Todo mundo ir lá comer, beber e cantar. Tá bom? Bom, muito bom. Muitas pessoas queridas aqui, que fizeram Próxima parte, que quarta-feira, Karina e Georgia vão estar aqui falando sobre o trabalho da psicanálise com grupos, tá? E dia 24 vai ter nossa mesa redonda com Madalena, Luana Lourenço, Ana Elizabeth Cavalcante, Helena Vieira e Silvio Gadelha. E no dia 26, que eu acho que é a última quarta-feira do mês, Elton vai estar aqui com um dos formandos falando sobre a formação dentro de um coletivo, tá bom? Então, fiquem conosco e muito obrigada gente. pela presença. Boa noite. Ouviu, Cassandra? Vamos fazer esse sarau, viu? Beijo, tchau, gente. Tchau.